Olá, moçada, tudo certinho? Seguinte, hoje vamos fazer a correção da prova do Enem de 2017. Bom, o Enem já passou. Muitos dizem que não adianta chorar sobre o leite derramado, mas nesse caso eu acho interessante sim, porque esse leite vai se derramar outras vezes por ano que vem, no próximo, até quando existir o Enem. E mesmo com algumas mudanças que o Enem passa de um ano para o outro, por exemplo, 2017 foi o primeiro ano em que o Enem passou a ser realizado em 2 finais de semana diferentes, né? Então, mesmo com essas mudanças, mas a gente viu que a prova de Química, a prova de Ciência da Natureza e suas tecnologias, ela meio que manteve os padrões dos anos anteriores. Foi uma prova bastante interpretativa e uma prova bastante conteudista. Então, nessas condições, a gente precisa saber bastante o conteúdo que foi exigido ali nas questões e também precisamos da boa e velha interpretação. Bom, eu vou fazer aqui, se você quiser acompanhar aí no caso, vai ter ali a prova projetada na tela, mas a prova que eu escolhi ali é do caderno azul, ok? Só para vocês não se perderem aí. Então, vamos lá. Começando pela questão 91, que diz o seguinte. A toxicidade de algumas substâncias é normalmente representada por um índice conhecido como DL50, que é a dose letal mediana. Ele representa a dose aplicada a uma população de seres vivos que mata 50% desses indivíduos e é normalmente medido utilizando-se ratos como cobaias. Então, saca só, primeira informação aqui pra gente, ó. DL50 é a dose letal mediana que representa a dosagem aplicada a uma população de seres vivos que mata 50% desses indivíduos, certo? Esse índice é muito importante para os seres humanos, pois ao se extrapolar os dados obtidos com o uso de cobaias, pode-se determinar o nível tolerável de contaminação de alimentos para que possam ser consumidos de forma segura pelas pessoas. O quadro apresenta 3 pesticidas e suas toxicidades. E outra informação importante aqui embaixo, ó, que fala o seguinte, ó. A unidade miligramas por quilograma indica o seguinte, ó, massa da substância ingerida pela massa da cobaia. Ou seja, significa que, vamos dar uma olhada no quadro para vocês verem aqui, ó. Significa, por exemplo, que o diazinon é um pesticida que ele é letal para 50% dos indivíduos, na concentração de 70 miligramas de diazinon por quilograma da cobaia, certo? Ou seja, se o rato for um rato gordão, tiver 1 quilo, 70 miligramas de diazinon vão ser necessários para matar 50% desses ratos, se esses ratos pesarem 1 quilo. Fechou? É isso que significa 70 miligramas por quilograma. É 70 miligramas da substância ingerida pela massa da cobaia, ok? Repare que o malation ele tem uma dose letal maior, ou seja, se a dose letal é maior, ele é menos tóxico, certo? Eu preciso de uma maior quantidade dele para que a metade dos ratos venha a óbito. Então, olha só o que vai acontecer. No caso do malation, são necessárias 1000 miligramas de malation por quilograma do rato lá. E no caso da atrazina, esse valor é de 3.100 miligramas. Então, olha só, o que vai acontecer aqui. 60 ratos com massa de 200 gramas cada, ou seja, 200 gramas cada rato lá, foram divididos em 3 grupos de 20. 3 amostras de ração contaminadas, cada uma delas com um dos pesticidas indicados no quadro, na concentração de 3 miligramas do caso do pesticida por grama de ração, foram administradas para cada grupo de cobaias. Cada rato consumiu 100 gramas de ração. Agora ele pergunta o seguinte, ó, quais grupos terão uma mortalidade mínima de 10 ratos? Ou seja, cada grupo tem 20 ratos. Ou seja, se eu quero saber então quais grupos vão ter mortalidade mínima de 10 ratos, significa que eu vou ter que analisar a DL 50, já que 10 é a metade de 20, ok? Basicamente a gente vai resolver esse problema aí com regra de 3, bem simplesinho. Vamos lá para o quadro então, para a gente resolver o que o enunciado está pedindo. Então, olha só como que a gente faz isso aí, ó. Vamos pensar primeiro naquele diazinon lá. Então, vamos lá. O diazinon. Veja bem, a dose letal dele, a DL50, a dose letal mediana, é de 70 miligramas por quilograma. Ou seja, se os ratinhos tiverem 1 quilograma, 1000 gramas, né?
essa quantidade, 70 miligramas de diazinon, é o suficiente para matar metade desses ratos. Só que os ratos, eles têm não 1000 miligramas. Foi nos fornecida a informação de que os ratos pesam 200 gramas, certo? Então, basicamente, essa quantidade aqui de diazinon, para matar esses ratos, metade deles, teria que ser, então, 5 vezes menor. A gente faz a proporção aqui, que a gente representa pela regra de 3, e o valor do meu X aqui vai ser igual a 14 miligramas. Certo? Ou seja, já que os ratos têm 200 gramas, eles pesam 200 gramas, 14 miligramas de diazinon já é o suficiente para matar metade desses ratos. Ok? Vamos pensar agora naquele outro inseticida chamado Malathion. Bom, vamos lá. O procedimento é o mesmo. Ó. São 1000 gramas de inseticida por 1000 miligramas, desculpa, gente, peraí. 1000 miligramas de inseticida para cada 1000 gramas do rato lá, da cobaia. 200 gramas, então aqui vai ser X miligramas. Multiplicando cruzado, X aqui vai ser igual, então, a 1000 divididos por 5 vai dar 200 miligramas. Reparem que é uma proporção bem direta que a gente está fazendo aqui, certo? Bom, nesse caso, então, no caso do Malathion, eu precisaria de 200 miligramas de Malathion para matar metade desses ratinhos, cuja massa é 200 gramas. Vamos lá? O último é a atrazina. Bom, no caso da atrazina, nós temos que são necessários 3.100 miligramas de atrazina para matar metade de uma população de ratos de massa de 1 kg. Mas como os nossos ratinhos têm massa de 200 gramas, então a quantidade aqui vai ser, como a gente já falou, 5 vezes menor. Faça essa proporção e você vai encontrar um valor de 620 miligramas. Certo? Então, vamos lá. Ó. De novo, então, para o diazinon, 14 miligramas, para o Malathion, 200 miligramas e para a atrazina, 620 miligramas. Bom, o que acontece aqui é o seguinte, ó, nos foi fornecida a seguinte informação, que os pesticidas estavam presentes na ração na concentração de 3 miligramas de pesticida para cada 1 grama de ração. Só que nos foi fornecida a informação de que cada rato comeu 100 gramas de ração. Ou seja, a resposta aqui também vamos ter um X miligramas de pesticida onde esse X vale 300 miligramas. Ou seja, esses ratinhos ingeriram 300 miligramas de pesticida. Repare o seguinte, ó, ele faz a seguinte pergunta lá no nosso caderno de questões. Vamos voltar para o caderno de questões. Ele faz a seguinte pergunta. Quais grupos terão a mortalidade mínima de 10 ratos? Olha só. Repare que, como a gente tinha visto lá, o primeiro grupo, a dose letal, era 14 miligramas, mas eu falei de pesticida, no caso de diazinon. Só que eu falei para vocês que cada um desses ratos comeu 300 miligramas de pesticida. Ou seja, eram necessários 14 miligramas de pesticida para que metade daqueles ratos morressem. Só que eles consumiram 300 miligramas. Ou seja, certamente nesse grupo do diazinon todos os ratos morreram. Certo? Agora, dá uma olhada lá no Malathion. Lembram que tinha dado 200 miligramas? 200 miligramas de pesticida, eles consumiram 300. Está acima da dose letal mediana. Então, certamente, mais de 10 ratos, ou seja, mais de 50% dos ratos, morreram também com Malathion. Mas, certamente, acho que não foram todos, como aconteceu ali com o diazinon, né?
No caso da atrazina, lembram que tinha dado 620 miligramas, certo? 620 miligramas, já que os ratinhos só consumiram 300 miligramas, então significa que não houve dose suficiente para matar metade dos ratos. Então, os únicos grupos em que a mortalidade mínima dos ratos será de 10 ratos, ou seja, 50% dos ratos, são os grupos que foram contaminados com diazinon e malation. Isso se encontra na alternativa letra D. Os grupos que se contaminaram com diazinon e malation, conforme comentamos aí, certo? Bom, próxima questão de química é a questão número 95. Ela está aqui já. Aqui a gente vai só precisar tirar um pouquinho o zoom, porque essa questão tá... usar a página inteira aí. Um pouquinho mais, talvez. Beleza. Diz o seguinte, ó. A eletrólise é um processo não espontâneo de grande importância para a indústria química. Uma de suas aplicações é a obtenção do gás cloro e do hidróxido de sódio a partir de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Nesse procedimento, utiliza-se uma célula eletroquímica como ilustrado. Então, aqui está a célula eletroquímica. A pergunta que ele faz, na verdade, a gente vai responder depois ali no quadro, mas antes deixa eu só ler a pergunta para vocês. No processo eletrolítico ilustrado, o produto secundário obtido é... Bom, repare que ele mostra ali a obtenção do gás cloro, que está aqui, e ele mostra a solução aquosa alcalina, né, que é o hidróxido de sódio, que é um dos produtos aí formados. Então vamos lá para o quadro para a gente ver como que a gente descobre o outro produto. Já que ele pergunta o produto secundário ali, né? Então olha só o que acontece. Basicamente, eu estou falando de eletrólise aquosa. Eletrólise é um processo em que, devido à aplicação de uma corrente elétrica, acontece uma reação química que nesse sal, no caso o cloreto de sódio, vai fazer com que ele se dissocie em cátion sódio, Na+, e ânion cloreto, Cl-. Certo? Então, olha só o que vai acontecer. Eu vou só dar mais um espaçamento aqui, porque daí a gente vai, mais para frente, a gente vai precisar fazer alguns balanceamentos, então eu vou reescrever um pouquinho mais separado para não ficar muito poluído depois ali. Então, vou fazer assim, ó. NaCl formando Na+, mais Cl-. Acontece também que, nesse caso, nós temos uma eletrólise aquosa, não é uma eletrólise ígnea. Então, a água está presente. Eu não estou fundindo o sal, eu estou passando a corrente elétrica por uma solução desse sal. Então, nesse caso, eu preciso também mostrar a equação da ionização da água em H+, mais OH-. Certo? Bom, então, tivemos aqui a dissociação do sal. Vamos dar nome aos bois aqui. A reação de dissociação do sal. A reação de ionização da água. E agora nós vamos ter que colocar semi-reações. Nós vamos colocar a semi-reação no cátodo. Qual é a semi-reação catódica? E a semi-reação no ânodo. Qual é a semi-reação anódica? Então, olha só. O que vai acontecer? Eu costumo usar aquele macete que eu aprendi com um professor de química no ensino médio, que é muito útil, que é o do opa, pipoca. Por enquanto, na verdade, a gente vai usar só o opa mesmo. Ou vamos usar os dois aqui para já juntar. A gente vai precisar, tem mais questões de eletroquímica depois. E é interessante a gente conhecer esses macetinhos para lembrar de algumas informações. Opa, a gente vai dizer o seguinte, ó, que a oxidação é uma perda de elétrons que acontece no ânodo. Ou seja, a oxidação ocorre no ânodo, certo? Bom, se a oxidação ocorre no ânodo, a redução ocorre no cátodo. Então, aqui a gente vai ter no cátodo uma reação de redução. Redução é um ganho de elétrons. Veja bem, quem que vai ganhar elétrons? Quem tende a ganhar os elétrons são os cátions, porque eles já estão com uma certa deficiência de elétrons. Não faz sentido eles perderem mais um elétron. Isso aqui que eu vou colocar aqui agora é um absurdo. Na+, perdendo um elétron, sofrendo uma oxidação
e virando Na2+, isso aqui dói na vista, porque isso aqui estraga aquilo que a gente aprendeu lá em Química Básica, que fala, por exemplo, que metais como o sódio, metais da família 1A, ou o próprio hidrogênio não tem condições de sofrer um processo como esse. O sódio só tem um elétron na sua camada de valência. Não faz sentido ele perder 2 elétrons, no caso aqui, né? Opa! Então, se ele já perdeu um elétron aqui, ele não faz sentido ele perder o segundo elétron. É isso que eu estou querendo dizer, tá? Esse 2 aqui, desculpa, coloquei errado, tá? Mas aqui, na verdade, ó, veja bem, eu estou falando de um cátion de sódio que está perdendo mais um elétron para formar sódio 2+. Isso não existe, tá? Por isso, então, o único processo que esses cátions podem passar é o processo de recebimento de elétrons, ou seja, o processo de redução. Então, olha só o que vai acontecer aqui. Deixa eu só apagar isso aqui. Eu já explico pipoca, tá? Deixa eu explicar agora. Pipoca quer dizer o seguinte, quer dizer que na pilha, o positivo é o cátodo. Na pilha, o polo positivo é o cátodo. Então, significa o seguinte, ó, se na pilha o polo positivo é o cátodo, eu estou especificando que isso é numa pilha, lembrem-se que a eletrólise é o caminho inverso da pilha. Então, os polos se invertem. Se na pilha o polo positivo é o cátodo, na eletrólise o cátodo é o polo negativo, enquanto que o ânodo é o polo positivo. Estou relembrando a teoria com vocês. Hein? Então, vamos lá. Já usamos o macetinho aqui, foi bastante útil para a gente. Então, eu já expliquei para vocês que ali no cátodo vai acontecer a redução e que a redução vai ser a redução de um desses cátions ali que eu destaquei. Só que a questão é o seguinte, quem vai sofrer a redução? O sódio ou o hidrogênio? Pois é, aí a gente precisa lembrar lá da teoria que fala, por exemplo, sobre facilidade de descarga. E o hidrogênio, ele tem uma facilidade de descarga maior do que os metais alcalinos, como o sódio. Então, se o hidrogênio ele tem maior facilidade de descarga, vai ser ele quem vai sofrer o processo de redução. Ou seja, o hidrogênio, no caso aqui, deixa eu escrever em preto, peraí. Manter aqui o padrão. O hidrogênio, no caso ali o H+, o íon H+, ele vai ganhar um elétron, ele vai receber um elétron, e vai formar hidrogênio. Só que aí que tá, o hidrogênio neutro ele não é encontrado nessa forma. Isso aí também mais uma informação lá da química básica, certo? Vocês sabem que o hidrogênio atômico ele não existe na natureza. O que existe de maneira estável é o gás hidrogênio. Então, lembrem-se sempre disso. Hidrogênio e halogênios, eles sempre vão aparecer na forma diatômica. Isso vai acontecer também com gases, por exemplo, como o oxigênio, que sai como O2, nitrogênio, que sai como N2, eles nunca se encontram sozinhos, na forma de um átomo isolado, eles estão sempre ligados, certo? Então, aqui a gente já precisa fazer uma correção de coeficientes. Ó. Reparem que se eu tenho 2 hidrogênios aqui, eu preciso então de 2H+ aqui, liberando 2 elétrons para formar H2, certo? Vamos ver no ânodo aqui agora o que vai acontecer. Ó. No ânodo, o que acontece é que a gente vai ter, então, esses 2 ânions concorrendo para sofrer a oxidação agora. Porque a oxidação... Oxidação é uma perda de elétrons e acontece no ânodo. Tanto na pilha quanto na eletrólise, tá? O que inverte são os polos, beleza? Então, olha só. De novo, a gente vai lá lembrar da teoria. Que os ânions não oxigenados, eles têm uma facilidade de descarga maior do que o ânion OH-, do que a hidroxila. No caso, a hidroxila ela só ganha em termos de facilidade de descarga dos ânions oxigenados e do ânion fluoreto. Mas os demais ânions, eles têm facilidade de descarga maior do que a hidroxila. Então, significa que cloreto tem maior facilidade de descarga do que hidroxila. Então, vai ser o cloreto quem vai sofrer a oxidação. Como que isso vai acontecer? Cloreto, Cl-, ele vai perder o elétron e vai formar o cloro neutro. Só que o cloro neutro, como eu falei para vocês, cloro é um halogênio. Os halogênios eles sempre vão aparecer também na sua forma diatômica como Cl2. Então, olha só o que vai acontecer. Eu preciso corrigir os coeficientes aqui também. Certo? Bom, agora que nós temos todas essas equações montadas,
Vamos para a equação global. Equação global, olha só o que vai acontecer. Eu preciso cancelar coeficientes de uma maneira bem algébrica mesmo. Eu cancelo termos que se repitam em equações diferentes, em lados diferentes da seta. Como assim? Saca só o que eu vou fazer, ó. Tá vendo que eu tenho 2 elétrons aqui antes da seta e 2 elétrons aqui depois da seta? Então, olha só, eu tenho nessas duas equações diferentes, eu tenho termos que se repetem em lados diferentes de uma igualdade. Então, eu vou cancelá-los aí da minha expressão, certo? Repare que eu tenho H mais aqui e H mais aqui. Para poder cancelar esses termos, na verdade, seria interessante multiplicar essa equação por 2, e aí eu fico com a seguinte situação, ó, 2H2O, formando 2H+, mais 2OH-. Então, agora sim, ó, veja bem, eu consigo cancelar 2H+, com 2H+. Outro termo que se repete, ó, dá uma olhadinha nesse Cl- aqui e nesse Cl- aqui. Eu também posso multiplicar essa equação de cima por 2 e fazer a seguinte situação, ó, 2NaCl formando 2Na+, e 2Cl-. Agora sim, eu consigo cancelar 2Cl- com 2Cl-. E para a equação global, agora é só eu somar tudo aquilo que sobrou. Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui? Quem que sobrou, então, na parte antes da seta aqui, nos reagentes? Sobrou, então, 2NaCl mais 2 águas. Repare que não tem mais nada, o resto tudo se cancelou. Ali nos produtos nós temos, então, 2Na+, mais 2OH-, certo? Daqui, ó, 2Na+, 2OH-, H2 e Cl2, mais H2 mais Cl2. Repare o seguinte, ó, lembram o que eu tinha falado para vocês que se formava? Vimos ali naquele esquema da célula eletrolítica que formava-se uma solução alcalina, que no caso é o NaOH, e formava gás cloro. Mas existia um produto secundário que não foi mencionado lá. E esse produto secundário é o gás hidrogênio. Como vocês podem ver, ele aparece aqui, ó. Ele é formado lá no cátodo, beleza? Então vamos ver se temos essa opção lá no caderno. Bom, repare que na letra D nós temos a opção hidrogênio molecular. É essa a resposta. Então vamos marcar. Letra D. Fechou? Perfeito. Então, próxima questão de química desse caderno, ou pelo menos aquilo que mais se parece com uma questão de química, é a questão número 97. Vamos ver aqui a questão 97, está aqui. Olha só. Um fato corriqueiro ao se cozinhar arroz é o derramamento de parte da água do cozimento sobre a chama azul do fogo, mudando-a para uma chama amarela. Essa mudança de cor pode suscitar interpretações diversas, relacionadas às substâncias presentes na água de cozimento. Além do sal de cozinha, o NaCl, nela se encontram carboidratos, proteínas e sais minerais. Cientificamente, sabe-se que essa mudança de cor da chama ocorre pela... Vocês lembram do teste de chamas? Normalmente, quando eles falam, quando a gente vai estudar aquela teoria lá do salto quântico, por exemplo, a gente costuma falar sobre a questão do teste de chamas que identifica cada sal pela cor da chama. Isso acontece porque cada cátion tem um certo raio, né? Tem ali a questão as camadas eletrônicas estão dispostas numa certa... Cada átomo tem camadas eletrônicas dispostas em distâncias diferentes, né? E normalmente essa propulsão de elétrons, esse salto quântico de uma camada para outra, quando você fornece energia, o elétron salta e depois ele retorna liberando uma certa quantidade de energia. E basicamente a frequência, do comprimento dessa onda, né, a energia desse fóton depende da frequência ali da onda associada a ele, e isso vai nos dar uma certa diferença de cores, certo? Então, dependendo da energia, dependendo da frequência, já que a energia, nesse caso, ela é proporcional à frequência, quanto maior a frequência da radiação, maior a energia. Quanto menor a frequência da radiação, menor a energia, certo? Então, isso faz com que, por exemplo, cada cátion, ele
libere ali, quando ele é excitado no teste de chamas, aí ele libera uma coloração diferente, tá? Então, basicamente, a teoria por trás disso tem a ver com o teste de chamas, certo? Então, olha só, ali na letra A ele fala da reação do gás de cozinha com sal volatilizando o gás cloro. Não, gente, não vai... É só a chama do fogão que muda de cor, não sai nenhuma fumaça colorida ali, né? Até porque eu não lembro, até porque eu me lembro, o gás cloro ele é verde, se eu não me engano. É a chama do fogão ali que vai mudar de cor, né? Repare que na letra B ele fala assim, ó, emissão de fótons pelo sódio excitado por causa da chama. Olha, aí sim ele já fala sobre a questão do salto quântico aí, né? Ele está falando de fótons que foram emitidos devido à excitação que foi causada pela chama, que foi aquilo que eu expliquei para vocês, né? Produção de derivado amarelo pela reação com carboidrato. Produção de derivado amarelo pela reação com carboidrato, não também. Porque veja bem, se esse derivado fosse gasoso, deveria sair uma fumaça amarela, né? Ou se ele fosse líquido, devia escorrer um líquido amarelo e sujar teu fogão. E se ele fosse sólido, devia ficar umas pedrinhas amarelas ali. Mas não, é a cor da chama que muda. Então não tem nada a ver. Na letra D, reação do gás de cozinha com a água formando o gás hidrogênio. O gás hidrogênio eu tenho certeza que é incolor. Então não vai mudar a cor para amarelo, não. Excitação das moléculas de proteínas com formação de luz amarela. Gente, os elétrons numa proteína, como a proteína é um composto molecular, os elétrons eles não estão tão facilmente excitáveis como no caso do composto iônico ali, tá? Então, basicamente, a única alternativa que nos sobra é a letra B. Então, vamos marcar aqui. Beleza? Próxima questão de química é a questão número 102. Vamos ver, acho que ela está aqui. Questão 102. Partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor de água que, sob condições adequadas de temperatura e pressão, propiciam a formação das nuvens e, consequentemente, das chuvas. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pela reação de ácidos, um ácido genérico ali HX, com a base NH3, amônia, tá? De forma natural ou antropogênica, dando origem a sais de amônio de acordo com a equação química genérica, onde ele mostra ali o HX reagindo com a amônia, formando ali um certo ânion de amônio ali, né? Um sal de amônio. Mas o que acontece ali é o seguinte, ó. Repare que nós temos a formação de um sal ali. E ele pergunta o seguinte, ó, fixação de moléculas de vapor de água pelos núcleos de condensação ocorre por... Bom, vamos pensar na interação, então, entre o composto de amônio lá. O que a gente sabe é que o amônio é um cátion e que esse X é um ânion. Se ele é um sal, ele é um composto iônico. É um cátion ligado a um ânion, certo? Eu tenho aqui, então, formação de íons. É um composto iônico, repetindo, tá? Esse íon ele vai interagir com moléculas de água. No caso da água, a água não é um composto iônico, ela é um composto covalente. Aqui, então, o que eu vou ter não vão ser cargas reais ali, no caso, formação de um íon, né? Mas eu vou ter polos, uma certa polaridade devido ao fato do oxigênio ser mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, o oxigênio ele é delta menos e o hidrogênio ele é delta mais. Ou seja, repare que o oxigênio ele tem uma tendência ele é mais eletronegativo, então ele vai atrair os elétrons da ligação com o hidrogênio para ele. E isso vai fazer com que ele fique com um caráter parcial negativo, vamos assim dizer. É diferente desse X aqui, que ele é realmente negativo, sacou? Então tem essa diferença, que ele é parcialmente, ele não tem um polo, mas ele tem um dipolo que a gente chama, né? Tipo, ele tem uma certa... Ele forma um dipolo ali, mas não é nada tão real, vamos assim dizer, quanto no caso do sal ali, que é bem mais grotesca a diferença, né? Mas aqui a gente tem, o oxigênio ele é delta menos, ele tem um caráter negativo, vamos assim dizer, enquanto que o hidrogênio ele já tem um dipolo positivo. Então repare que a interação aqui, ó, é uma interação entre íon e dipolo, ou seja, interações íon-dipolo, letra D, ok? Próxima questão, vamos para a questão 104. Eu falei para os meus alunos que eu tinha certeza
que alguma coisa de radioatividade ia cair esse ano. Caiu uma questão bem bonitinha aqui, ó. Então, olha só o que vai acontecer. Acho que essa dá para tirar um pouquinho o zoom também. Caiu em... Muito obrigado. Olha só. Questão 104 diz assim, então. A técnica do carbono 14 permite a datação de fósseis pela medição dos valores de emissão beta desse isótopo presente no fóssil. Para um ser em vida, o máximo são 15 emissões beta por minuto e por grama desse indivíduo. Ou seja, se esse indivíduo pesar 1 grama, ele vai emitir partículas beta 15 vezes por minuto. É isso que está dizendo ali. Após a morte, a quantidade se reduz pela metade a cada 5.730 anos. O que isso significa? Quantidade em massa que se reduz pela metade. Isso é tempo de meia-vida. Ou seja, quer dizer que a cada 5.730 anos, esse carbono 14 presente ali no fragmento ali que eles vão encontrar, vai ter sua massa reduzida pela metade, certo? Então, olha só, considere que um fragmento fóssil de massa igual a 30 gramas foi encontrado em um sítio arqueológico e a medição da radiação apresentou 6.750 emissões beta por hora. Qual é a idade desse fóssil? Bom, primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte, ó. Para 1 grama, vamos lá para o quadro para a gente ver isso, pra vocês darem uma olhada lá, ó. O que acontece é o seguinte, ó. A gente viu, como eu falei para vocês, que para 1 grama, como a gente destacou ali no enunciado, nós temos 15 emissões beta para cada 1 minuto. Só que vamos ver quantos acontecem em 1 hora, quantas emissões beta acontecem em 1 hora, pelo seguinte, ó, porque ali no problema, ele nos falou que o fóssil lá, pela datação, ele estava, pela detecção de partículas beta, ele estava emitindo 6.750 emissões beta por hora. Então vamos fixar em por hora aqui para a gente conseguir comparar. Nesse caso, teremos aqui então x emissões beta. E aqui nós teremos então que x vai ser igual a 900 emissões beta. Por hora. Ok? Então, olha só. Bom, a gente sabe então que para 1 grama a gente tem essa quantidade de emissões beta por hora. Então, vamos lá. 900 emissões beta por hora. Vamos colocar aqui certinho. Isso para 1 grama. Então, para quantos gramas eu teria aquela emissão que ele falou lá de 6.750? Emissões beta por hora. A gente faz de novo a regrinha de 3 e a gente tem, basicamente, que temos 7,5 gramas desse radioisótopo ali presente. Agora, veja bem, tínhamos 30, né? O fóssil tem 30 gramas. Mas só sobraram aqui, no caso, 7,5 gramas desse radioisótopo. Então, o que significa? Que a gente pode inferir? Que depois de um certo tempo de meia-vida, essa massa caiu para 15, e depois de mais um tempo de meia-vida, essa massa caiu para 7,5. Então, reparem que passaram-se 2 tempos de meia-vida. Um tempo de meia-vida foi nos dito ali no enunciado que é 5.730 anos. Então, 2 tempos de meia-vida vai ser o dobro, né? Que no caso, o dobro de 5.730 é igual a 11.460. Então, essa foi a quantidade em anos que se passaram desde que aquele fóssil morreu. Então, basicamente, o que a gente tem
Desde que aquele fóssil morreu, fica estranho, né? Mas vocês entenderam, essa é a idade do fóssil, tá? Então, vamos ver se a gente tem essa alternativa aí. Repare ali, ó, letra C de certo. Ó. Vamos marcar e correr para o abraço. Tá aqui. Fechou? Questão 105. Olha só o que diz aqui, ó. A figura mostra o funcionamento de uma estação híbrida de geração de eletricidade movida a energia eólica e biogás. Essa estação possibilita que a energia gerada no parque eólico seja armazenada na forma de gás hidrogênio usado no fornecimento de energia para a rede elétrica comum e para abastecer células a combustível. Então, olha só que legal. As turbinas eólicas, elas geram eletricidade e também fornecem energia ali para a produção do gás hidrogênio. Esse gás hidrogênio, ele é armazenado e depois ele é misturado com o biogás para gerar eletricidade a partir do biogás quando está em tempos de pouco vento, digamos assim, né? Então, olha só o que vai acontecer. Aí depois, ali naquela planta mista ali, né? O que vai acontecer? Parte vai gerar eletricidade e parte vai gerar calor, certo? Estou falando parte dessa mistura, né, do gás hidrogênio com o biogás. E ele pergunta o seguinte, mesmo com a ausência de ventos por curtos períodos, essa estação continua abastecendo a cidade onde está instalada. Pois, olha só, na letra A ele fala o seguinte, ó, que a planta mista de geração de energia realiza eletrólise para enviar energia à rede de distribuição elétrica. Não, gente, a gente já falou da eletrólise. A eletrólise basicamente é quando a energia elétrica ela vai gerar uma reação química, certo? Mas nesse caso, a gente não tem os substratos salinos, que seja, por exemplo, para fazer ali a eletrólise e produzir o gás hidrogênio, certo? Então ele não é produzido a partir de eletrólise nesse caso. Na letra B ele fala o seguinte, ó, hidrogênio produzido e armazenado é utilizado na combustão com biogás para gerar calor e eletricidade. Bom, basicamente, ó, veja bem, ó. Vamos ler de novo. Hidrogênio produzido e armazenado é utilizado na combustão com biogás para gerar calor e eletricidade. Ou seja, basicamente é o que está acontecendo aqui, né? Veja bem. O hidrogênio e o biogás são utilizados ali na combustão para gerar calor e eletricidade. Beleza? Até aí, tudo certo. Letra B tá com cara de que tá correta. A letra C eu achei sensacional. O conjunto de turbinas continua girando com a mesma velocidade por inércia, mantendo a eficiência anterior. Ou seja, ele está dizendo que mesmo que o vento pare, a turbina vai ficar girando infinitamente. A gente sabe que isso não acontece, tá? Tem a questão da própria resistência do ar mesmo, que vai desacelerando a rotação ali da turbina, né? Então, nada a ver. Na letra D ele diz o seguinte, combustão da mistura biogás e hidrogênio gera diretamente energia elétrica adicional para a manutenção da estação. Olha, aqui na verdade, ela não está bem completa esse enunciado, porque veja bem, certamente ali na planta, essa mistura vai gerar uma reação, que daí vai mover uma turbina, tudo mais, né? Tipo, então, aqui ele só fala que a combustão gera diretamente a energia, como se fosse a própria... Quando ele fala isso, ele diz o seguinte, que é como se fosse uma questão da própria entalpia da combustão da mistura, que gerasse a energia química, mas provavelmente não, né? Aquilo, parece que estão faltando algumas informações aí para a gente poder aferir isso com certeza, né? Então, por enquanto, a letra B ela está com mais cara de correta, né? E na letra E, ele fala que a planta mista de geração de energia é capaz de utilizar todo o calor fornecido na combustão para a geração de eletricidade. Galera, não sei se vocês lembram lá da física do ciclo de Carnot, aquele segunda lei da termodinâmica, lembram que fala que não existe uma máquina que seja um moto contínuo, moto perpétuo, ou seja, uma máquina que converta 100% do calor em trabalho. Nesse caso, a gente está falando de trabalho elétrico. Não tem como, né? Aqui fala que a planta mista de geração de energia é capaz de utilizar todo o calor fornecido na combustão para a geração de eletricidade. Isso não existe, tá? Sempre existe, por isso você sempre calcula um certo rendimento dessas máquinas aí, mas com certeza você não vai aproveitar todo esse calor. Então a letra E está errada. Bem interdisciplinar essa questão. A resposta é a letra B, então, pessoal. Letra B. Vamos lá, próxima questão, essa foi a 105, é isso? Vamos para a 106. Temos um combo de questões de química aqui, ó.
Olha só, a 106 diz o seguinte, ó, na Idade Média, para elaborar preparados a partir de plantas produtoras de óleos essenciais, as coletas das espécies eram realizadas ao raiar do dia. Naquela época, essa prática era fundamentada misticamente pelo efeito mágico dos raios lunares, que seria anulado pela emissão dos raios solares. Com a evolução da ciência, foi comprovado que a coleta de algumas espécies, ao raiar do dia, garante a obtenção do material com maiores quantidades de óleos essenciais. Tá? E a explicação científica que justifica essa prática se baseia na volatilização das substâncias de interesse. Então, eu já estou lendo a letra A e dizendo para vocês a resposta. É isso aí, tá? Porque, veja bem, letra B, polimerização dos óleos catalisada pela radiação solar. Não, isso na verdade a gente nunca ouviu falar. Óleo essencial, na verdade, é normalmente aquele componente da planta que traz aquele aroma. Por exemplo, no caso da canela, aquele cheirinho da canela tem a ver com a presença do cinamaldeído, que é o princípio ativo do óleo essencial ali. É uma substância volátil, obviamente, porque você sente o cheiro daquilo quando você vai chegando perto, né? Lembrando que uma substância volátil é aquela que se evapora facilmente à temperatura ambiente. E se você está sentindo o cheiro daquilo à temperatura ambiente, significa que alguma coisa ali está volatilizando, está evaporando e está chegando na forma de gás no seu nariz ali, né? Então, normalmente, claro, daí se você aumenta a temperatura, por exemplo, começa a chegar perto do sol do meio-dia, começa a ficar mais quente, esse ativo começa a volatilizar, começa a evaporar mais, e você acaba perdendo quantidade desse óleo. Então, por isso que é interessante você fazer isso logo ao raiar do dia, tá? Talvez no final da tarde até poderia, né? Mas daí o final da tarde já passou o dia inteiro, já teve toda aquela variação de temperatura, então acho que é melhor fazer logo no começo do dia mesmo, né? Não sei se tem a ver com isso, né? Porque pensando bem, no começo do dia teve também o dia anterior, né? Vai que fez... Mas enfim, tudo bem, não vamos complicar, né? A resposta é a volatilização das substâncias de interesse, letra A. Ali fala também solubilização das substâncias de interesse pelo orvalho, não tem muito a ver com isso também. Oxidação do óleo pelo oxigênio produzido na fotossíntese, também não. E na letra E, liberação de moléculas de óleo durante o processo de fotossíntese. Vocês já ouviram falar disso na aula de biologia? Fotossíntese não tem a ver com liberação de óleo, né? A fotossíntese é um processo diferente, né? Tem a ver com a liberação do oxigênio, né? Mas não do óleo essencial em questão. Então a resposta é a letra A. Próxima, vamos para a 113. Questão 113 tá aqui. Obrigado. Bom, a farinha de linhaça dourada é um produto natural que oferece grandes benefícios para o nosso organismo. A maior parte dos nutrientes da linhaça encontra-se no óleo dessa semente, rico em substâncias lipossolúveis com massas moleculares elevadas. A farinha também apresenta altos teores de fibras proteicas insolúveis em água, celulose, vitaminas lipossolúveis e sais minerais hidrossolúveis. Bom, considere o esquema que resume um processo de separação dos componentes principais da farinha de linhaça. Tá aqui. E ele pergunta o seguinte, ó, o óleo de linhaça será obtido na fração. Então, olha só, veja bem, vamos seguir o caminho do óleo de linhaça aqui para a gente responder esse exercício. Então, como foi falado ali, na farinha de linhaça existe ali tem o óleo ali na farinha, né? Só que você precisa extrair esse óleo, né? Então, como que você faz isso? Veja bem, se ele é um óleo, ele não se mistura com a água. E se ele não se mistura com a água, certamente ele se mistura bem com um solvente orgânico. Então, veja bem, ó, peguei a farinha de linhaça e coloquei em éter etílico. Então, o que vai acontecer? Tudo aquilo que for lipossolúvel vai se dissolver. E o que for hidrossolúvel não vai se dissolver. Então, a partir do momento que eu filtro, eu separo um certo resíduo sólido da filtração, enquanto que fico com um extrato etéreo, que é a minha fase orgânica. Lembrem-se, o óleo está dissolvido aqui, tá? Porque o óleo tem afinidade pelo éter, porque o éter ele é um solvente orgânico, tá? Lembrem disso. Fase aquosa, fase orgânica. Fase aquosa, quem que vai para a fase aquosa? Os componentes que forem hidrossolúveis. Quem que vai para a fase orgânica? Componentes lipossolúveis. Então, como nós colocamos solvente orgânico, o óleo está na fase orgânica. Só que ele fala o seguinte, que o óleo, ele diz ali em cima, ele fala o seguinte, ó. Cadê a parte que ele fala do óleo? Deixa eu destacar aqui para vocês. Aqui, ó.
encontra-se no óleo dessa semente, rico em substâncias lipossolúveis com altas massas moleculares, certo? Massas moleculares elevadas. Se ele tem massa molecular elevada, quando eu for submeter esse extrato a uma destilação, certamente o que vai acontecer? Deixa eu fazer um desenho aqui bem simplão da destilação. Aqui. Imagine que aqui eu tenho um balão, certo? Aí aqui eu tenho o condensador, bem bonito. Parecendo um experimento do Pasteur lá, né? Mas olha só. E aqui eu tenho o que for coletado. E aqui está a minha mistura. E eu vou aquecer isso aqui. Olha só. Uma vez que eu aqueço, aqueles componentes mais voláteis, ou seja, que tiverem menor ponto de ebulição, vão evaporar e vão vir aqui formando o destilado. O que sobra aqui é o resíduo. O resíduo tem ponto de ebulição maior. Normalmente, já que nós temos altas massas molares, então significa que nós estamos dizendo que o ponto de ebulição desse óleo é bem maior do que aferimos do que os outros componentes ali da mistura. Até mesmo que o próprio éter, né? Éter etílico tem um ponto de ebulição relativamente, na verdade, bem baixo. É 37 graus Celsius. Vocês devem lembrar lá da química orgânica, que por causa das interações dipolo-dipolo, que não são tão fortes quanto as interações de hidrogênio, o éter ele tem um ponto de ebulição mais baixo, tá? Apesar dele ter o polo lá, na verdade o éter ele tem um caráter até bem apolar, né? Se a gente for pensar aqui no vetor momento dipolar, os vetores se cancelam, e moléculas apolares têm pontos de ebulição mais baixos. É o que faz, por exemplo, que o éter etílico tenha um ponto de ebulição mais baixo do que o da acetona, por exemplo. Onde aqui nós temos uma molécula polar. Aqui aproximadamente 65 graus, aqui aproximadamente 37 graus, tá? Então, basicamente, o nosso óleo vai ficar ali então no resíduo da destilação e não no destilado. Por quê? Porque ele tem componentes cujas massas moleculares são elevadas, portanto o seu ponto de ebulição é alto. Ponto de ebulição alto, ele não vai destilar facilmente, ele vai ficar como resíduo ali no balão. Portanto, identificamos nosso óleo de linhaça no resíduo 4. Ou seja, resposta letra E. Ok? Vamos agora para 114, aqui embaixo já. Essa aqui é tranquila. O biodiesel é um biocombustível obtido a partir de fontes renováveis que surgiu como alternativa ao uso do diesel de petróleo para motores de combustão interna. Ele pode ser obtido pela reação entre triglicerídeos presentes em óleos vegetais e gorduras animais, entre outros, e álcoois de baixa massa molecular, como o metanol ou etanol, na presença de um catalisador, conforme a equação química. Tá ali, ó. Então, basicamente, eu tenho esses compostos aqui, obtidos da gordura animal, né? São os ésteres do glicerol ali. E aqui nós temos metanol para fazer a transesterificação. Aqui está o biodiesel, aqui está a glicerina, o glicerol, que é o produto ali. A função química presente no produto que representa o biodiesel, ou seja, esse aqui. Qual é a função química presente aqui? Basicamente, grupo funcional é sentar e ler, né? Não tem muito mistério, né? Mas quando nós temos carboxila, essa carboxila, substituída por um radical alquílico, isso caracteriza um éster, certo? Então, o éster, ele sempre vai aparecer com essa cara aqui, ó. É C-O-O-R, onde esse R é qualquer CH2, CH3, diferente de hidrogênio, porque se R fosse hidrogênio, isso seria um ácido carboxílico, tá? Então, repare que nós temos ali a função éster presente no biodiesel. A resposta é letra B. Sim, 115, vamos lá. Essa 115, ela fala sobre a separação por centrifugação. Então, olha só, a centrífuga são equipamentos utilizados em laboratórios, clínicas e indústrias, e seu funcionamento faz uso da aceleração centrífuga obtida pela rotação de um recipiente e que serve para a separação de sólidos em suspensão em líquidos ou de líquidos misturados entre si.
E ele pergunta o seguinte, qual que é o fundamento dessa separação, né? Nesse aparelho, a separação das substâncias ocorre em função do quê? Bom, isso acontece, gente, por causa das diferenças de densidade. Sabe, por exemplo, quando você pega uma água barrenta? Tá aqui uma água barrenta, por exemplo, e com o tempo a sujeira vai se concentrando mais aqui embaixo, porque a terra, né, o barro ali, ele é mais denso que a água, e aqui em cima a água vai ficando mais límpida, certo? Enquanto aqui ela fica mais barrenta. Então olha só o que vai acontecer. Só que em algumas situações, essa decantação, ela não é muito favorecida, por exemplo, no sangue, né? Quando você vai coletar o sangue, vai levar lá para um laboratório, você não vai deixar o farmacêutico lá, o biomédico que estiver operando sua amostra, ele não vai deixar o sangue ali e esperar até acontecer o mesmo processo. Ele vai colocar isso numa centrífuga para agilizar esse processo. Quando ele tira da centrífuga, o que é mais denso está na parte inferior e o que é menos denso está ali como sobrenadante. Então, o fundamento disso é a diferença de densidade. Não se esqueçam da aula de separação de misturas. Separação por centrifugação, lembre-se, ela é baseada nas diferenças de densidade entre os componentes ali da mistura, ok? Então, questão 115 é isso aí. Questão 119, próxima questão de química. Aqui. Olha só. Diversos produtos naturais podem ser obtidos de plantas por processos de extração. O lapachol é da classe das naftoquinonas e sua estrutura apresenta uma hidroxila enólica, pKa igual a 6. Olha só. Aqui diz aqui pKa igual a 6, que permite que esse composto seja isolado da serragem dos IPs por extração com solução adequada, seguida de filtração simples. Considere que pKa igual ao menos log de Ka, em que Ka é a constante ácida da reação de ionização do lapachol. Então, aqui está o lapachol. Qual solução deve ser usada para a extração do lapachol da serragem do IP com maior eficiência? Bom, basicamente, se essa solução for uma solução aquosa, é interessante que, para que o lapachol tenha uma solubilidade em água considerável, ele tem que estar na sua forma iônica. Então, veja bem, ele diz que o pKa do lapachol, dessa hidroxila aqui, né, desse hidrogênio, é 6. Então, o que significa? Significa que em pH igual a 6, isso é a definição do pKa, gente. Em pH igual a 6, 50% do lapachol está ionizado, ou seja, ele está nessa forma aqui, ó, com esse próton sumido e com uma carga negativa ali. Como que ele foi sumido? Olha, na verdade, isso acontece quando a gente aumenta o pH, nós estamos aumentando o caráter básico, então significa que a base então vai desprotonar esse composto, certo? Pela definição da base de Bronsted, a base vai receber o próton. Então, se o meio for muito básico, esse meio básico vai começar a capturar os prótons ali do lapachol. Basicamente, ele está recebendo o hidrogênio, o H+, e deixando o par de elétrons para o oxigênio, formando a carga negativa ali, tá? Mas a outra metade, os outros 50% vão estar na forma não ionizada. Ou seja, a forma não ionizada é aquela que eu estava mostrando aquela hora ali, antes de riscar aqui, ó. É o que o enunciado estava mostrando, era isso aqui, vai sumir tudo, ó. Se quiser anotar, dá um pause no vídeo, vai sumir em 3, 2, 1, sumiu. Ó, essa é a forma não ionizada do lapachol, e essa aqui é a forma ionizada do lapachol, tá? Então veja bem, lembrando, conforme eu vou aumentando o pH, eu estou aumentando o caráter básico. Se eu estou aumentando o caráter básico da solução, essa solução aqui ela vai se comportar mais como um ácido, certo? Porque ácido e base é um conceito relativo, né? Porque veja bem, se a solução tiver em pH 2, o lapachol vai ser mais básico do que a solução. Mas lá em pH 9, por exemplo, o lapachol vai se comportar como ácido, tá? Mas relembrando então, a base ela vai desprotonar, ou seja, ela vai capturar o H+ do lapachol ali, daquela hidroxila. Tá, por que eu estou falando tudo isso? Porque para a gente analisar as situações aqui, ó. E já para vocês já irem se preparando, porque é por esse fundamento, é por essa ideia que a gente vai matar a questão. Então, olha só.
Qual solução deve ser usada para a extração do lapachol da serragem do IP com maior eficiência? Só para explicar para vocês, gente, a forma ionizada ela é mais solúvel em água, porque aí a gente vai ter ali o íon, né? A gente vai ter o ânion ali do enolato ali, o próprio lapachol ali, ele vai estar na sua forma iônica, né? Porque daí ele vai formar um contra-íon, vai ser aquele... Ele vai estar nessa forma aqui, por exemplo, ó. Na forma iônica ele vai estar aqui negativo, mas vai ter um certo contra-íon X+ aqui, para formar um sal, e esse sal vai ser solúvel em água. Agora, na forma não ionizada, ele não é solúvel em água, porque repare que ele tem poucos grupos funcionais polares, ele tem uma cadeia apolar maiorzinha, ele tem anéis, então significa que ele vai ser mais solúvel em água na sua forma ionizada, por causa da formação do sal ali. Então, olha só, letra A, solução de carbonato de sódio para formar um sal de lapachol. Olha que bonito, né? Parece música, colírio para os meus olhos depois de tudo isso que eu falei, né? Até como se eu não tivesse lido a alternativa antes, né? Mas olha só, realmente, gente, carbonato de sódio, lembrem-se, ele é um sal básico, certo? Porque ele vem do hidróxido de sódio com ácido carbônico, certo? Da reação de neutralização. Hidróxido de sódio é uma base forte, ácido carbônico é um ácido fraco. Então, o que vai acontecer? Nesse caso, esse é um sal básico. O carbonato de sódio é um sal básico. Se ele é um sal básico, a solução ela vai ter um pH alcalino e isso vai favorecer a desprotonação daquela hidroxila, do próton da hidroxila enólica. Então, a letra A está correta, mas vamos ler as outras aqui, ó. A letra B fala assim, ó, solução tampão, ácido acético acetato de sódio, cujo pH é 4,5%. Nossa, o que eu falei? Cujo pH é igual a 4,5. Olha só o que acontece aqui, ó. O pH é igual a 4,5. Lembra que eu falei para vocês que o pH tem que estar no mínimo igual a 6? Para que metade esteja na sua forma ionizada? E claro, conforme eu for aumentando o pH, eu já falei para vocês, é intuitivo, que a porcentagem de moléculas da forma ionizada vai aumentar. Porque conforme eu aumento o pH, eu vou facilitando isso aqui. Mas em pH 4,5, eu tenho menos da metade dessas substâncias na sua forma ionizada. Então não é eficaz fazer isso. Entendeu? Então, o que vai acontecer é que a letra B está errada, tá? A letra C diz o seguinte, ó, solução de NaCl a fim de aumentar a força iônica do meio. Não, gente, como eu falei para vocês, o fundamento dessa separação não tem a ver aí tanto com a força iônica. NaCl, uma solução de cloreto de sódio, é uma solução neutra, pH neutro, porque o cloreto de sódio vem da reação de neutralização do hidróxido de sódio com ácido clorídrico, base forte e ácido forte, respectivamente. Então, esse sal vai ser um sal neutro. Nem o ácido nem a base é mais forte do que o outro aí para impor aí qual vai ser o caráter do sal, né? Mesma coisa com sulfato de sódio, gente. Sulfato de sódio, ele vem com lá da reação de neutralização envolvendo hidróxido de sódio e ácido sulfúrico. Base forte, ácido forte, o sal é neutro, certo? Repare que então ali ele também fala em par iônico, então não tem nada a ver com isso aí. A letra E fala assim, ó, solução de HCl a fim de extraí-lo por meio de reação ácido-base. Galera, veja bem, se eu coloco HCl aqui, HCl é um ácido. O ácido vai diminuir o pH. Se ele diminui o pH, eu vou ter que... O HCl vai ser o meu ácido, o meu lapachol aqui vai ser a minha base, e ele não vai se comportar da maneira que a gente queria, certo? Ele não vai formar aquele sal que a gente esperava, beleza? Por quê? Porque eu não vou ter a desprotonação aqui, certo? Porque, na verdade, quem vai desprotonar daí vai ser a base. A gente vai formar ali o cloreto e tudo mais, mas não vai formar ali o que a gente esperava. Então, resposta realmente é a letra A. Próxima questão, vamos para 120 aqui, ó. Alguns tipos de dessalinizadores usam o processo de osmose reversa, vamos destacar isso aqui, para obtenção de água potável a partir da água salgada. Nesse método, utiliza-se um recipiente contendo 2 compartimentos, separados por uma membrana semipermeável. Em um deles, coloca-se água salgada
e no outro recolhe-se água potável. A aplicação de pressão mecânica no sistema faz a água fluir de um compartimento para o outro. E o movimento das moléculas de água através da membrana é controlado pela pressão osmótica e pela pressão mecânica aplicada. Então, olha só, para que ocorra esse processo, é necessário que as resultantes das pressões osmótica e mecânica apresentem. Então, olha só, o que ele quer saber? Ó? Deixa eu fazer aqui mesmo, que só preciso fazer um desenho aqui. Então, imagine o seguinte, ó, que eu tenho aqui uma membrana semipermeável. Aqui eu tenho água salgada. E aqui eu tenho água potável. Saca só. A água salgada, ela tem maior concentração de sais. Então, a água salgada é o meio hipertônico. Enquanto que a água potável é o meio hipotônico. A osmose, ela acontece normalmente, né? É a saída de solvente do meio hipo para o meio hiper. Então, a osmose, ela seria nesse sentido aqui, ó. Vou fazer em azulzinho aqui, ó. A osmose, a água vem nesse sentido aqui, ó. Claro, pela membrana, né? Ele vem por aqui. Só que a pressão osmótica é a pressão que se contrapõe à osmose. Isso é pressão osmótica. Então a gente pode dizer que a pressão osmótica vai estar nesse sentido aqui, ó. Certo? Só que o que vai acontecer? Como eu quero fazer a osmose reversa, eu preciso que a pressão mecânica esteja contrária à pressão osmótica e numa força maior. Para que a pressão ela se torne nesse sentido aqui. Sacou? Porque eu destaquei lá em cima que nós estamos falando de osmose reversa. Então, a pressão osmótica, a pressão mecânica, desculpa, ela tem que ter sentido contrário e maior intensidade. Então, por isso, a gente vai achar essa resposta na alternativa letra E. Que diz o seguinte, ó, sentidos opostos e maior intensidade da pressão mecânica. Foi aquilo que eu falei para vocês, ó. A setinha vermelha aqui era a pressão osmótica. E a setinha preta é a pressão mecânica. Então, como nós estamos falando de osmose reversa, nesse caso, então, a alternativa E é a resposta. Certo? Essa 121 deu o que falar. Vamos tirar um pouquinho o zoom aí, por favor, só para a gente dar um panorama aqui. Obrigado. Olha só. A invenção do LED azul, que permite a geração de outras cores para compor a luz branca, permitiu a construção de lâmpadas energeticamente mais eficientes e mais duráveis do que as incandescentes e fluorescentes. Em um experimento de laboratório, pretende-se associar duas pilhas em série para acender um LED azul, que requer 3,6 volts para o seu funcionamento. Considere as semi-reações de redução e seus respectivos potenciais mostrados no quadro. Gente, essa é uma questão que envolve muito conceito de eletroquímica, envolve até alguns conceitos de física aqui. Então, ele pergunta aqui, ó, qual associação em série de pilhas fornece diferença de potencial nas condições padrão suficiente para acender o LED azul? Bom, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, gente, que pode ser uma confusão que vocês podem fazer, é o seguinte, ó. Isso aqui é uma pilha. E isso aqui é outra pilha. Tá? Ah, mas essa aqui tá ligada com essa e essa com essa. Como que eu sei que essa... Não, realmente, ó, isso aqui é uma pilha e isso aqui é a outra pilha. Essa ligação nesse formato aqui, ó, tem a ver com o seguinte, ó. Vou lá pro quadro rapidinho, só para mostrar uma coisa para vocês. Imagine o seguinte, ó, que eu tenho uma seguinte fonte geradora de energia com o seu polo positivo aqui, um polo negativo aqui, e lá na física a gente faz essa representação clássica aqui, né? Beleza? E aqui eu tenho outra pilha, outra fonte de energia, outra que seja aqui, ó, polo positivo, polo negativo. Certo? Agora, olha só o que vai acontecer. Eu vou associar essas fontes aí em série. Se eu vou associar em série, eu vou fazer isso aqui, ó. Basicamente, é como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó.
Estou juntando aqui, ó. E olha só o que aconteceu, ó. Polo positivo da primeira fonte está ligado no polo negativo da segunda fonte. Polo negativo da primeira fonte está ligado no polo positivo da segunda fonte. Outra coisa importantíssima, ó. Eu preciso ter essa configuração aqui, ó. Polo positivo, polo negativo, polo positivo, polo negativo. Imagine que aqui são duas pilhas, ó. Lembra quando você vai colocar pilha no controle remoto? Lembra que o negativo sempre tem que estar junto com o positivo? Os polos opostos têm que estar em contato? Então, eu não posso colocar essa segunda pilha aqui, por exemplo, invertida, porque senão vai ficar negativo com negativo e não vai ter passagem de corrente, certo? Então, repare que essa associação em série, vamos voltar rapidinho lá pro caderno. Repare que nós temos essa situação aqui, ó. A gente já vai detectar os polos e vamos ver se isso aí está acontecendo. Então, como que a gente vai detectar os polos aqui, ó? Vamos lá. Basicamente, ó, a gente precisa saber, no caso, então, dessa primeira pilha, da letra A gente vai ver o seguinte, ó. Nós temos a pilha ali da solução de cério, eletrodo de grafite, e a pilha de níquel, eletrodo de níquel numa solução de aquosa de íons níquel. Então, olha só o que vai acontecer. Tem a seguinte situação. Cério e níquel. Qual deles tem o maior potencial padrão de redução? Olha só. Se eu olhar aqui na tabela, eu vejo que o cério tem um potencial padrão de redução maior do que o níquel. Certo? Isso significa o quê? Significa que o cério vai efetivamente sofrer a redução, porque ele tem um potencial padrão de redução maior. Certo? O níquel, ele vai ter que abaixar a cabeça e sofrer oxidação, porque não podem os dois reduzirem. Quem vai reduzir vai ser aquele que tiver maior potencial para tal. Aquele que tiver o menor potencial de redução vai ter que se curvar, abaixar a cabeça e sofrer oxidação. Bom, a gente viu o seguinte, ó. Opa. A oxidação, a perda de elétrons, acontece no ânodo. E pipoca. Na pilha, o polo positivo é o cátodo. Então, vamos juntar essas informações. Olha só, já falamos desse macetinho. Então, o que a gente precisa saber aqui, ó? Que nessa primeira pilha, veja bem, o cério sofre redução. A redução ocorre aonde? Redução ocorre no cátodo, porque oxidação ocorre no ânodo, então redução ocorre no cátodo. O cátodo na pilha, ele é o polo positivo, pipoca. Na pilha, o polo positivo é o cátodo. Então, aqui o eletrodo de níquel vai formar o ânodo da pilha, certo? Mesma coisa para zinco e cromato ali, ó. Repare o seguinte, ó, o zinco está aqui, o cromato está um pouquinho difícil de ver, vou acabar perdendo ali, mas não tem problema. Depois eu... Ó, o cromato está aqui, ó, veja bem. Cromato tem maior potencial de redução do que o zinco. Então, o que vai acontecer? O cromato ele vai efetivamente sofrer a redução, enquanto que o zinco vai ter que abaixar a cabeça e sofrer oxidação. Então, nesse caso, olha só o que vai acontecer. Aqui a gente tem que, de novo aqui, deixa eu só colocar os polos que eu já tinha colocado. O zinco, então, o zinco vai sofrer oxidação. Oxidação acontece no ânodo. Repare, ânodo na pilha é polo negativo. E o polo positivo é o cátodo, positivo aqui, certo? Repare que como o cromato ele sofreu redução, então nós temos essa situação aqui em que o cromato vai ser o cátodo, portanto, positivo. Olha só o que aconteceu, ó. Ao colocar essas pilhas em série, eu não tenho aquilo que eu desenhei no quadro para vocês. Eu tenho essas pilhas aqui com polos iguais em contato, enquanto que aqui eu tenho o polo positivo da primeira fonte conectada com o polo positivo da outra fonte. Eu tenho positivo com positivo. Essa pilha não funciona. E a gente vai fazer isso para todas as pilhas aqui, ó. Então, se a pilha não funciona, então a gente nem considera isso aí. Não vamos fazer nenhum cálculo em cima dela. Na letra B, cério e zinco. Mais rapidinho agora, ó. Quem tem maior potencial de redução? O cério. Olha só, o potencial padrão de redução dele é de 1,61 volts, enquanto que do zinco é menos 0,76. Então, o cério vai efetivamente sofrer a redução, enquanto o zinco sofre oxidação. Certo? Então, no caso aqui, cério sofre redução, redução acontece no cátodo, cátodo é positivo. Fechou?
Zinco. Zinco sofre oxidação. Oxidação ocorre no ânodo. Ânodo é negativo. Beleza? Entre níquel e cromato, vamos ver. O cromato tem maior potencial de redução do que o níquel. Então, o cromato se reduz e o níquel se oxida. Então, cromato se reduz, níquel se oxida. Então, olha só o que acontece aqui. Tínhamos aqui positivo e negativo, né? Se o cromato sofre redução, a redução acontece no cátodo. O cátodo é positivo. Níquel sofre oxidação. Oxidação ocorre no ânodo. Ânodo é negativo. De novo, temos uma pilha que não funciona. Tá? E de novo, olha só. Polos iguais estão conectados. Então, essa pilha não funfa. Letra C. Temos aqui, entre sério e zinco, a gente viu que o sério tem o maior potencial de redução de todos aqui dessa tabela, né? Então, o sério sempre vai se reduzir. Então, sério sofre redução. Redução acontece no cátodo. Cátodo é positivo. Então, positivo. O zinco, então, vai ter que se curvar e sofrer a oxidação. Oxidação ocorre no ânodo, negativo. Sacaram a lógica? Vamos lá. Entre cromato e níquel. Cromato, ele tem maior potencial de redução. Se a gente for ver lá na tabela de novo, eu não vou ficar subindo lá, mas vocês já devem lembrar, né? Cromato tem maior potencial, senão qualquer coisa cola na prova aí. Abre o caderno azul aí e dá uma olhadinha lá, tá? Ou volta alguns segundos no vídeo, para não perder muito tempo. Olha só. Cromato, então, tem maior potencial de redução, então ele vai efetivamente sofrer a redução. Redução acontece no cátodo. Cátodo é positivo. Níquel, nesse caso, níquel tem menor potencial de redução com relação ao cromato. Então, o níquel vai ter que abaixar a cabeça, vai ter que sofrer a oxidação. Oxidação ocorre no ânodo, ânodo é negativo. Pronto. Olha só que legal. Agora sim eu tenho um arranjo em série de pilhas que pode dar certo. Certo? Então, a letra C aqui ela está interessante. E repare, ó, o polo positivo da primeira fonte está conectado com o polo negativo da segunda, como eu mostrei lá para vocês. Polo negativo da primeira está conectado com o polo positivo da segunda. Certinho aí, como a gente esperava. Beleza? Então, olha só. Vamos para a letra D. Vamos fazer de todas aqui, né? Porque aqui a gente tem vários arranjos possíveis, né? Entre sério e cromato, falei para vocês. Sério tem o maior potencial de redução de todos, então ele vai se reduzir, sim. Cromato que abaixa a cabeça e se oxide. Redução ocorre no cátodo, positivo. Oxidação ocorre no ânodo, negativo. Entre níquel e zinco, o que acontece? O níquel... Esqueci, deixa eu conferir. O níquel tem maior potencial de redução. Então, significa que o níquel vai efetivamente se reduzir, enquanto que o zinco vai ter que abaixar a cabeça e sofrer oxidação. Níquel sofre redução. Redução acontece no cátodo. Cátodo é positivo. Zinco sofre oxidação. Oxidação acontece no ânodo. Ânodo é negativo. Opa, temos uma pilha que funciona também, ó. Aconteceu aquilo que a gente queria. Negativo coladinho aqui com positivo. Polo positivo do primeiro ligado no polo positivo do segundo. Polo negativo do primeiro ligado no polo positivo do segundo. Certo? Então, repare que foi bom a gente não ter marcado a letra C assim de cara, porque nós temos outra pilha que funciona. Né? E na letra E, vamos lá, entre sério e cromato, a gente tem a seguinte situação. Sério, a gente tem aqui que ele sofre redução. Redução ocorre no cátodo. Cátodo é positivo. Cromato, ele vai ter que abaixar a cabeça e sofrer oxidação, que ocorre no ânodo, polo negativo. Beleza? Zinco. Zinco tem menor potencial de redução, certo? O níquel que tem maior potencial de redução. Então, é o níquel quem vai sofrer a redução efetivamente. A redução ocorre no cátodo é positivo. Zinco abaixa a cabeça, sofre oxidação. Oxidação ocorre no ânodo. Ânodo é negativo. Essa pilha não funfa. Reparem, temos polos iguais. Essa associação em série aqui não vai dar certo. Beleza? Talvez as pilhas isoladamente até funcionem, mas se for um controle com duas pilhas, você só colocar só uma, não vai dar certo, né? Na verdade, agora a gente tem outra informação aqui para tirar, ó. Que ele fala que o suficiente para acender o LED azul aqui, ó, é 3,6 volts. Então agora é o seguinte, não adianta a associação em série de pilhas aí funcionar
se não funcionar do jeito que a gente quer, né? Se não produzir uma diferença de potencial que a gente espera. Então vamos aqui para a letra C para a gente ver, ó. Vamos pegar a pilha de sério e zinco. A pilha de sério e zinco, ela vai funcionar da seguinte maneira, então. Eu vou ter que pegar essa equação aqui, agora eu vou ter que ir para o quadro e para o caderno aqui meio que simultaneamente. Então olha só, eu tenho aqui a seguinte reação, ó. Sério 3+, sério 3+, sério 4+, desculpa. Peraí. Sério 4+, mais elétron, formando sério 3+. Vamos lá? Vamos voltar lá para o quadro então, só para o caderno. Sério 4+, mais elétron formando sério 3+. Isso aí vai me dar 1,61 eletronvolt. 1,61 volts de diferença potencial. Voltando lá. 1,61 volts. Beleza? Quadro de novo, caderno de novo, vamos lá. Na letra C, o outro eletrodo é o eletrodo de zinco. Zinco 2+. Então, olha só. Eu tenho zinco 2+, mais 2 elétrons, formando zinco 0, menos 0,76 volts. Vamos lá para o quadro para escrever isso. Zinco 2+, mais 2 elétrons, formando zinco 0, né? E aqui, menos 0,76. Certo? Então, olha só. Lembrem-se. Sério tem maior potencial de redução. Então, ele vai efetivamente se reduzir. O zinco vai ter que abaixar a cabeça e se oxidar. A oxidação é uma perda de elétrons. Então, o elétron, na oxidação, ele tem que ficar nos produtos e não nos reagentes. Certo? Porque, assim, elétron nos reagentes quer dizer ganho de elétrons. Elétrons nos produtos quer dizer perda de elétrons. Então, olha só o que vai acontecer. Para que fique certinha aqui a reação, eu preciso, então, inverter essa reação da seguinte maneira, ó. Zinco perdendo 2 elétrons, formando zinco 2+. Quando eu faço isso, eu troco o sinal do potencial padrão. Fechou? Agora veja bem, ó. Nessas condições aqui, se eu preciso multiplicar a primeira equação por 2, multiplicar aqui por 2, para acontecer o seguinte, ó, tenho aqui 2 sério, 2 elétrons, 2 sério aqui. Repare, gente, cuidado, isso aí é uma situação que a gente costuma fazer bastante em química, né, de fazer manipulação de equações. Lá, quando a gente vai calcular a entalpia, a gente costuma multiplicar valores de ΔH, mas o valor do potencial padrão, nesse caso, ele não depende da estequiometria da reação e das proporções, tá? Ele não é nada por mol, digamos assim, certo? Então, esse valor, ele se mantém, eu não multiplico por 2, tá? Eu só multiplico a equação, o potencial não se altera. Bom, repare o seguinte, ó, eu tenho aqui agora, eu vou cancelar os coeficientes que se repetem, ou seja, eu vou cancelar 2 elétrons aqui, 2 elétrons aqui. E a minha equação global vai ficar com a seguinte situação aqui, ó. 2 sério, 2 íons sério 4+, mais zinco, formando 2 sério 3+, mais zinco 2, mais, isso, tá certo. Zinco 2+. O meu potencial padrão aqui, ó, vai ser a soma desses potenciais, tá? Agora sim, já que eu somei algebricamente as equações, eu vou somar esses potenciais. E eu tenho o quê? 1,61 mais 0,76, isso vai me dar 2,37 volts. Tá? Vamos dar uma olhada agora na outra pilha dessa associação em série. Então, olha só, estamos aqui na letra C. A outra pilha é a pilha de cromato e níquel. Então vamos fazer aqui a associação em série da outra pilha agora. Então vamos lá para o quadro, lembrando essa agora é a pilha de cromato e níquel, né? Então olha só,
que vai acontecer? No caso ali, a gente tem o dicromato, a gente tem essa reação aqui, ó. Cr2O7, 2-, mais 14H+, mais 6 elétrons, 2Cr3+, mais 7H2O. Potencial padrão, 1,33 volts. Aqui já vou fazer direto. A gente sabe que essa pilha de cromato ela tem um potencial de redução maior do que o níquel. O níquel ele tem o potencial de redução de menos 0,25 volts. Então ele abaixa a cabeça e sofre a oxidação e não a redução, como aconteceu aqui. Aqui a gente teve um ganho de elétrons, que é a redução. No caso do níquel, a gente vai ter que colocar o processo de oxidação. Ou seja, invertemos a equação e ela vai ficar assim, ó. Níquel perdendo 2 elétrons e formando níquel 2+. Isso sim é uma reação de oxidação. Elétrons depois da seta, indicando a perda desses elétrons. Potencial padrão. Inverte o sinal, vai ficar 0,25 volts positivo. Beleza? De novo aqui. Multiplique algebricamente esta equação de baixo por 3. Por que por 3? Porque daí eu vou ter 6 elétrons aqui cancelando com 6 elétrons aqui. Então a gente vai ter essa situação aqui, ó. 3 níquel, 3 níquel e 6 elétrons que vão se cancelar. Esse aqui está depois da seta, esse está antes da seta. Para a equação global, basta repetir tudo isso que a gente já viu aqui, ó. Então, vou colocar aqui só para vocês verem. A gente está revisando teoria, né? Eu não gosto só de comentar o exercício, a questão é essa. Porque isso pode cair de novo, então vamos aprender a fazer aqui, né? Olha só. Cr2O7, 2-, mais 14H+, mais 3 níquel. Ok, reagentes foi tudo. Agora vamos lá. 2Cr3+, mais 7H2O, mais 3 níquel 2+. O que a gente faz com os potenciais padrão? Somamos 1,33 mais 0,25, 1,58 volts. Agora, para saber a voltagem dessa associação em série, para saber a DDP desse sistema, eu preciso somar os potenciais padrão das duas pilhas. Ou seja, essa primeira pilha aqui, eu tenho 2,37 volts e aqui eu tenho 1,58. 2,37 volts mais 1,58 volts. Temos aqui então, no final das contas, 1,58, 3,95 volts. Olha, isso aqui é uma diferença de potencial suficiente para acender a lâmpada que precisa de 3,6 volts. Vamos fazer a letra D só para vocês verem. Vou fazer um pouquinho mais rapidinho agora. Vamos colocar lá no quadro só para vocês verem que definitivamente não é a letra D. Vamos lá pro caderno. Pra gente... Ó, a pilha da letra D a gente viu que funciona também. É uma pilha de sério e de cromato. Então, vamos lá. Quadro lá de novo. Sério. 4+. Mais elétron. Formando sério 3+. Lembrando, o sério tem maior potencial de redução, então ele vai efetivamente se reduzir. Seu potencial de redução vale 1,61 volts. De cromato, temos aquela equação enorme lá, né? Que é Cr2O7, 2- mais 3 níquel, mais... Não, peraí, desculpe. Deixa eu só... Me confundi, me perdi aqui. São 14H+, né?
Só estou copiando, tá, gente? 6 elétrons. Só que no caso aqui tem que ser uma reação de oxidação. Então, porque ele tem um potencial de redução menor. Então, a gente precisa inverter essa equação. Já vou fazer isso direto para não ter que fazer depois. Então, vamos colocar isso aqui já nos produtos aqui. Lembrando, eu estou invertendo a equação que me foi fornecida, porque ele tem um potencial de redução menor do que se comparado com o sério. Então, o que estava nos reagentes vem para os produtos. Mais 14H+. Mais 6 elétrons. E o que estava nos produtos vem para os reagentes, ó. 2Cr3+, mais 7H2O. Isso aí. Esse potencial aqui, ó, valia 1,33, só que como eu inverti a equação, ele vai valer aqui, ó, menos 1,33 volts. E o potencial dessa pilha aqui, ó, depois que você escrever a equação global, não vou fazer tudo de novo agora, mas basicamente lembrem-se que você vai ter que multiplicar esta equação de cima por 6, para que fiquem 6 elétrons aqui e cancelem com esses 6 elétrons daqui. E lembrando que essa multiplicação não altera o valor do E0. Por isso que eu não estou sendo muito mais preciso aqui agora. Tá? Mas só para vocês verem, a diferença de potencial aqui vai ser 0,28 volts. Bem menor, né? Enquanto que da outra pilha, vamos dar uma olhada na outra pilha lá no caderno. É a pilha de níquel e zinco. Então, vamos voltar lá no quadro. Níquel tem maior potencial de redução, então a gente vai ter isso aqui, ó. Ele vai efetivamente se reduzir em níquel 2+, mais 2 elétrons, formando níquel 0. Potencial padrão de redução igual a menos 0,25. No caso do zinco, o zinco ele vai ter que sofrer a oxidação, porque ele tem um potencial de redução menor. Então, zinco 2+ mais 2 elétrons. Aqui já está mais fácil de ver, né? Tipo, os 2 elétrons aqui vão se cancelar. Escreveremos uma equação global, lembrando que o potencial padrão de oxidação aqui do zinco vai ser o potencial padrão de redução com o sinal trocado. Se lá o potencial de redução dele era menos 0,76 volts, aqui vai ser 0,76 volts positivo. Somamos isso aí, temos que menos 0,25 mais 0,76 é igual a 0,51, desculpa. 0,51 volts. Somamos os dois potenciais, DDP, temos 0,51 volts mais 0,28 volts. Olha, não vai fazer nem cócega ali, ó. Aqui a gente vai ter, então, mais 0,28 volts. Eu só vou ter uma voltagem de 0,79 volts. Não vai acender ali a lâmpada de LED, certo? Porque precisa de, no mínimo, 3,6. Então, por isso, a resposta é a letra C. As pilhas C e D funcionam, mas apenas a pilha C fornece a voltagem necessária para que a lâmpada de LED acenda. Ok? Então, terminamos esse exercício aí, né? Claro, lá na prova, você talvez não ia levar todo esse tempo que eu levei, você podia fazer de um jeito mais sucinto, mas repetindo, eu gosto de explicar bem para vocês aí, para que caso apareça de novo uma questão parecida, a gente não tenha estresse. A próxima questão de química já é a próxima do caderno, é a 122. Isso. Diz o seguinte aí. Isso, obrigado. O ácido acetil salicílico, o AAS, né, como ele é chamado, massa molecular igual a 180 gramas por mol. Isso aí é uma questão que vai envolver massas molares, estequiometria, né, uma questão de estequiometria. Eu só vou destacar aqui rapidinho a massa que a gente vai precisar, 180 gramas por mol. Essa é a massa molar do AAS. É sintetizado a partir da reação do ácido salicílico. A massa molar dele, 138 gramas por mol. Com anidrido acético, usando-se ácido sulfúrico como catalisador. Beleza? Basicamente é isso que o enunciado fala. Tá? Então, aqui está a reação. Ó. Ácido salicílico com anidrido acético, formando o ácido acetil salicílico e ácido acético.
Ele fala o seguinte, ó, após a síntese, o AS é purificado e o rendimento final é de aproximadamente 50%. Interessante saber isso aqui também, ó. Devido às suas propriedades farmacológicas, antitérmico, analgésico, anti-inflamatório e antitrombótico, o AS é utilizado como medicamento na forma de comprimidos, nos quais se emprega tipicamente uma massa de 500 mg dessa substância. Ele fala o seguinte, ó, uma indústria farmacêutica pretende fabricar um lote de 900 mil comprimidos de acordo com as especificações do texto. Qual é a massa de ácido salicílico que deve ser empregada para esse fim? Ele pede essa massa em quilogramas. Vamos lá para o quadro, então, para a gente começar a resolver esse problema. Olha só, a gente sabe o seguinte, ó, que existem 500 miligramas, aqui no... Vou colocar tudo em gramas para facilitar já, tá? Então, 500 vezes 10 a menos 3 gramas de ácido acetil salicílico em um comprimido. Então, essa é a massa de AS que eu tenho em um comprimido. Só que eles vão fazer 900 mil comprimidos. Então, qual vai ser a massa? X, certo? Onde esse X aqui, então, ó, vai ser 450 mil gramas de AAS. Só que olha só que louco, ó. Eu vou precisar de 450 mil gramas de ácido acetil salicílico, mas eu sei que quando eu for fazer a reação, o rendimento dela vai ser 50%. Ou seja, na hora que eu for preparar o cálculo estequiométrico, eu vou ter que levar isso em consideração. Ou seja, na verdade, eu vou ter que colocar as condições necessárias para produzir o dobro desse AAS. Por quê? Porque, gente, rendimento quer dizer isso. Eu calculei para obter tanto, mas só obtive uma certa porcentagem disso. Isso que acontece na prática, digamos assim. E ali ele está nos fornecendo a informação de que o rendimento da reação é 50%. Ou seja, eu precisaria fazer o seguinte. Nesse caso, a situação aqui é que eu vou ter uma certa... A massa vai ser o dobro, certo? 900 mil gramas de AAS. Bom, então vamos ter que fazer o cálculo como se fôssemos produzir 900 mil gramas de aspirina, ok? Então, vamos lá, é isso que a gente vai ter que fazer, porque a gente vai ter que mirar nos 900 mil, sabendo que a gente só vai conseguir metade disso na prática, sacou? Então, olha só, vamos lá. Vamos aqui, o que a gente vai fazer? Montar a regra de 3. Então, eu costumo fazer desse jeito aqui sempre, né? Onde eu coloco uma linha X enunciado. Porque a maior dificuldade é montar a regra de 3, né? Então, vamos fazer o esqueleto dela aqui, ó. Linha X enunciado e linha mol. Eu tenho aqui, então, ácido salicílico, que produz o ácido acetil salicílico. Então, vamos lá. Eu quero saber quantos gramas de ácido salicílico... Vamos lá. Quantos gramas de ácido salicílico que vão produzir 900 mil gramas de AAS. Ah, mas eu tenho que calcular para 900 mil? Sim, meu anjo. Lembra que no cálculo ali a gente vai ter um rendimento teórico de 100%, mas que na prática a gente só vai ter metade daquilo, que é o rendimento real ali, né? Então, 900 mil gramas de AAS. O que a gente sabe das massas molares, e a gente viu lá na reação que a estequiometria é 1 para 1, se você não acreditar em mim, você pode ir lá e fazer o balanceamento da reação, tá? Lembre-se, pegue as estruturas orgânicas, converta para suas fórmulas moleculares e com isso você verifica os coeficientes. Mas eu já estou te adiantando isso aí, ó. A estequiometria da reação é que para cada uma molécula de ácido acetil salicílico, uma molécula de ácido salicílico, uma molécula de AAS é formada, ok? Então, se uma molécula de ácido salicílico forma uma molécula de ácido acetil salicílico, 1 mol de ácido salicílico formam 1 mol de ácido acetil salicílico.
Se 1 mol de ácido salicílico forma 1 mol de ácido acetil salicílico, então a massa de 1 mol de ácido salicílico, que vocês lembram lá, é 138 gramas. O enunciado forneceu pra gente, 138 gramas. Vai produzir 180 gramas de ácido acetil salicílico. As quantidades são as mesmas, mas as massas são diferentes porque são moléculas diferentes, né? Bom, a regra de 3 está montada, já tenho todos os meus valores aqui e a minha incógnita. Então só falta multiplicar cruzado. E a resposta aqui, ó, x vai ser igual a 6.900 gramas. Por isso que eu gosto de trabalhar tudo em gramas, ó. Saiu um valor aqui bonitinho. E a gente sabe que isso aqui quer dizer 6.690 quilos. Que ele pergunta no enunciado, ele pergunta em quilos. Então, se a gente for ver lá no caderno, resposta letra D. Então, vamos marcar. Depois vocês marcam no gabarito lá, só não errem. Brincadeira? Olha só. Questão número 124. O ferro é encontrado na natureza na forma de seus minérios, tais como a hematita, a magnetita e a wustita. Na siderurgia, o ferro gusa é obtido pela fusão de minérios de ferro em altos fornos e em condições adequadas. Uma das etapas desse processo é a formação de monóxido de carbono. E o monóxido de carbono gasoso é utilizado para reduzir o óxido de ferro sólido, conforme a equação química. Está ali dada a equação para vocês. Ele fala o seguinte, ó, considere as seguintes equações termoquímicas. Ele te fornece 3 equações termoquímicas e seus respectivos valores de ΔH valores de ΔH dessas equações. E aí o que ele fala? Ó, o valor mais próximo de ΔH em quilojoules por mol de FeO, que é o óxido de ferro, para a reação indicada do óxido de ferro sólido com o monóxido de carbono é. Bom, esse é um clássico problema que envolve lei de Hess. Então, como que a gente resolve um problema de lei de Hess? Basicamente, a gente precisa fazer manipulações algébricas nessas 3 equações, de modo que, ao final, o somatório dessas equações tem que dar como equação global esta equação aqui, ó. Basicamente, a gente vai fazer aquilo que a gente fez lá nos problemas de eletroquímica, envolvendo, né, as pilhas, na questão de pilhas, a 123, acho que foi a 123, deixa eu conferir. A 121, na verdade, né? Foi a questão de pilhas que a gente fez lá. Que precisamos fazer ali toda aquela manipulação ali das equações até chegar na equação global. Naquela questão de eletrólise, que foi a nossa boa e velha questão número 95, também precisamos usar esses conceitos. Aqui a gente vai fazer uma coisa parecida, certo? Só que aqui, olha só, para vocês já irem se preparando, como que eu vou chegar nessa equação aqui, ó? Basicamente, ó, eu preciso do seguinte, eu preciso que o óxido de ferro apareça nessa reação, eu preciso que o monóxido de carbono, o CO, apareça nessa reação, eu preciso que o ferro apareça e eu preciso que o CO2 apareça. Agora, eu vou ter que dar um jeito de cortar tudo o resto, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Vou fazer da seguinte maneira. Vamos lá, vamos para o quadro. Uma ideia que eu tive, pode ter outro jeito de resolver, é o seguinte, ó, como são manipulações algébricas, a gente vai ter que fazer algumas tentativas. A minha primeira ideia foi multiplicar a primeira equação por 3. Tá? Então deixa eu reescrever as equações aqui, aí a gente já vai manipulando elas aqui no quadro mesmo. Então olha só, temos Fe2O3 mais 3CO, formando 2Fe mais 3CO2. E o ΔH dessa reação, ΔH da reação, é menos 25 kJ. Certo? Bom, a segunda equação, 3FeO mais CO2, formando Fe3O4 mais CO. ΔH vale menos 36 kJ.
E por fim, temos ali 2Fe3O4. Mais CO2, produzindo 3Fe2 mais CO. Fe2O3, né? Mais CO. E o ΔH, vou colocar aqui embaixo, é igual a 47 kJ. Então, olha só, técnicas que a gente precisa para cancelar termos equivalentes aqui. Ó. Como eu falei para vocês, a gente precisa manter o óxido de ferro, o monóxido de carbono, o ferro e o CO2, que aparecem na equação global. Só que veja bem, na verdade, se vocês forem ver, a equação global é essa aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo, é FeO mais CO, produzindo Fe, ferro, né? Mais CO2. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos trabalhar então para a gente cortar esse óxido de ferro aqui, o Fe3O4, com o Fe2O3. Repare que o Fe2O3 aparece aqui nos produtos, então eu vou poder depois cancelar isso aqui. Por enquanto ainda não, mas reparem que a gente vai poder fazer isso, porque são termos iguais que se repetem. E reparem que a gente vai poder fazer isso também com o Fe3O4 e Fe3O4. A gente vai poder fazer isso em seguida, tá? Tá, mas como que eu vou fazer isso? Olha, para eu tirar esses intrusos aqui da equação, primeiramente uma coisa que eu precisaria fazer é a seguinte, ó. Repare que o Fe2O3, esse aqui, ele aparece na proporção de 3 aqui, né? Então aparece coeficiente estequiométrico 3. Enquanto aqui ele está aparecendo como 1. Então o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar toda a equação de cima por 3. Olha só o que acontece se eu fizer isso, ó. Se eu multiplicar toda a equação de cima por 3, eu tenho os seguintes coeficientes, ó. E repare que o ΔH vai mudar. Diferente do E0, do potencial padrão, o ΔH padrão, ele varia, se eu tiver que multiplicar. Então, multiplicando essa equação por 3, eu vou ter 3Fe2O3 mais 9CO, porque eu tinha 3 ali, então eu multipliquei por 3. 6Fe aqui, porque tinha 2, eu multipliquei por 3, ficou 6. E aqui eu também vou ter 9CO2. Beleza? Então, eu fiquei com essa equação. E, consequentemente, o meu ΔH, que era menos 25, agora foi para menos 75. Por quê? Porque eu multipliquei por 3 a equação e o ΔH multiplica também. Só para frisar aqui, menos 75 kJ. Bom, eu posso fazer a mesma coisa agora para cortar esse Fe3O4 com esse Fe3O4 multiplicando essa equação por 2. Essa segunda equação aqui, eu multiplico ela por 2. Então, olha só o que acontece, ó. Eu teria essa situação aqui, ó. Multiplicando a equação por 2, eu vou ter 6 óxidos de ferro aqui, mais CO2, eu vou ter 2 CO2, aí eu vou ter 2 Fe3O4 e aí 2 CO, certo? Então, cancelando aqui, ó. Hora de cancelar agora os termos que se repetem. Vou fazer isso aqui em preto, ó. 3Fe2O3, 3Fe2O3. 2Fe3O4, 2Fe3O4. Agora vamos ver o que sobrou. Olha só. Eu vou só apagar a equação global aqui embaixo, só para vocês verem. Ah, e claro, eu tenho que multiplicar o ΔH ali, aqui, antes que eu me esqueça. Multiplicar o ΔH por 2. O que era ali, então, menos 36, agora vai ficar menos 72 kJ. Certo? Repare que com a terceira equação eu não fiz nada, mas vamos fazer aqui a soma dessas equações, ó. E olha só o que vai sair. Reparem que temos aqui, ó, antes aqui dos reagentes, e claro, vamos só fazer uma outra coisa também. Reparem que nós temos termos que ainda se repetem. Eu tenho CO2 aqui, CO2 aqui, CO2 aqui, eu tenho CO aqui e CO aqui. Então, nessas condições, como que eu vou corrigir esse problema aqui, ó? Tem o CO aqui também, né?
Então, olha só. Reparem que, a partir do momento que eu corto esse CO e esse CO, eu sumi com 3 COs do lado direito. Desses 9, eu vou subtrair 3 daqui, porque eu sumi com 3 aqui, não sumi? Olha só, tinha 3 COs aqui, tinha 2 aqui e 1 aqui. Eu sumi com esses 3. Então agora aqui eu preciso ficar com 6 CO. Repare o CO2. Eu tinha 2 CO2 aqui, com mais 1, 3 CO2. Aqui então eu vou ficar com 6 CO2, porque eu cortei 3 CO2 dali também. Sacaram? Então olha só como que vai ficar a minha equação global. Ó. Eu tenho 6 FeO mais, vamos lá, 6 CO. Isso aqui vai me dar 6 Fe mais 6 CO2. Beleza? O ΔH na lei de Hess é dado pela somatória dos ΔHs das equações ajustadas. Ou seja, eu vou ter que somar menos 75 mais menos 72. Deixa eu fazer mais para cá, porque daí vai caber a expressão. Ó. Lembre-se, então, na lei de Hess, eu somo os ΔHs. Então, olha só. Menos 75 mais menos 72 mais 47. Isso aqui vai me dar menos 100 quilojoules. Só que veja bem, essa equação está toda com coeficiente 6. Só que a equação global que a gente quer, ela é apenas essa aqui, ó, FeO mais CO, formando Fe mais CO2. Se eu dividir toda essa equação por 6, se da mesma forma que eu precisava multiplicar os valores de ΔH quando eu multiplicava a equação por um número, se aqui eu dividir a equação por 6, o valor do ΔH precisa ser dividido por 6 também. Então, o ΔH vai ser 100 divididos por 6 negativo, né? Porque aqui tinha dado menos 100. Então, vai ser menos 100 divididos por 6. Isso vai dar aproximadamente 16,666666 quilojoules. Então, lá no caderno, como ele pede um valor aproximado, a letra B nos fala em menos 17 quilojoules. Então, essa é a nossa resposta. Bom, vamos para a questão número 130. Isso aqui diz o seguinte, ó, a cromatografia em papel é um método de separação que se baseia na migração diferencial dos componentes de uma mistura entre duas fases immiscíveis. Os componentes da amostra são separados entre a fase estacionária e a fase móvel em movimento no papel. A fase estacionária consiste de celulose praticamente pura, que pode absorver até 22% de água. E a água absorvida que funciona como fase estacionária líquida e que interage com a fase móvel, também líquida. No caso, essa é uma questão de partição líquido-líquido aí. Os componentes capazes de formar interações intermoleculares mais fortes com a fase estacionária migram-se mais lentamente. E ele fala, uma mistura de hexano com 5% volume de acetona foi utilizada como fase móvel na separação dos componentes de um extrato vegetal obtido a partir de pimentões. Considere que esse extrato contém as substâncias representadas. Aqui estão. E ele só pergunta o seguinte, ó, qual substância presente na mistura que migra mais lentamente? Bom, repare, na fase estacionária, lembra que a fase estacionária ela era composta por celulose e que 22% de água pode ser absorvida por essa celulose? Então, a fase estacionária, ele diz ali, ó, que a água absorvida funciona como fase estacionária líquida. Ou seja, aqueles componentes que estão correndo ali na cromatografia na fase móvel, quando eles interagem com a fase estacionária, eles ficam retidos na fase estacionária e migram mais lentamente. Enquanto que aqueles componentes que não tiverem afinidade pela fase estacionária, eles vão passar mais rapidamente porque eles não vão ficar ali perdendo tempo interagindo, basicamente. Então, a gente vai ter que procurar aqui, ó, aquele componente que melhor interage com a água. Repare que licopeno, alfa-caroteno e gama-caroteno não tem nenhum grupo funcional polar. Basicamente, são cadeias hidrocarbonadas sem nenhum grupo funcional polar.
são moléculas muito apolares. Então significa que eles vão passar pela fase estacionária e não vão interagir muito bem. Agora, entre a capsorrubina e a alfa-criptoxantina, a gente já tem ali, ó, na alfa-criptoxantina, nós já temos uma hidroxila aqui, que já interage um pouquinho melhor com a fase estacionária. Mas a capsorrubina tem 2 hidroxilas para interagir via ligações de hidrogênio e mais esses grupos aqui que podem interagir via dipolo. Então, a capsorrubina interage melhor com a água. Como ela interage melhor ali com a água e a água está na fase estacionária, isso significa que essa substância ela vai migrar mais lentamente. A cromatografia ela se baseia nesse fundamento para separar esses componentes. Então, capsorrubina é a nossa resposta, letra D. Certo? Vamos para a questão 132. Olha só. A boa e velha osmose, né, gente? Como já falamos aí de pressão osmótica, tem mais uma questãozinha de osmose aí. Isso aí provavelmente também professores da biologia também podem abordar essa questão. Uma das estratégias para a conservação de alimentos é o salgamento, ou seja, a adição de cloreto de sódio, o NaCl, historicamente utilizado por tropeiros, vaqueiros e sertanejos para conservar carnes de boi, porco e peixe. O que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica? Bom, basicamente, olha só. Quando eu coloco sal ali, lembra que eu estou fazendo então com que o meio externo ali, basicamente, ele fique mais concentrado, né? Ele tem uma concentração maior de soluto. Então, o que, que vai acontecer? A água, ela vai migrar, lembra, né, que osmose é isso, é passagem de solvente do meio hipoconcentrado, do meio hipotônico, hipoconcentrado, para o meio hipertônico ou hiperconcentrado. Onde a gente acha isso? Olha só, na letra A diz assim, o sal adicionado diminui a concentração de solutos? Não, ele diminui o solvente, né? Na verdade, se ele está reduzindo, se ele está retirando o solvente, ele está aumentando a concentração de solutos. Certo? Veja bem, se eu tenho um copo com, sei lá, tipo, com uma solução de água e sal, por exemplo, e eu evaporo a água, a solução vai ficar mais salgada, mais concentrada, porque eu estou reduzindo a quantidade de solvente, então a concentração de soluto aumenta. Cuidado com isso aí. Na letra B, o sal adicionado desorganiza e destrói suas membranas plasmáticas. Acho que não. Talvez o professor de biologia possa explicar melhor isso para vocês. Mas como eu falei para vocês, questões envolvendo osmose não envolvem esse fundamento. Letra C. A adição de sal altera as propriedades de suas membranas plasmáticas. Não. Letra D. Os íons sódio e cloreto, provenientes da dissociação do sal, entram livremente nelas. Provavelmente nas células, né? Olha, eu acho que até entram, não sei, mas não sei se isso também tem a ver com a questão de conservar a carne, né? Mas olha só a letra E, que bonitinho ali, ó. A grande concentração de sal no meio extracelular provoca a saída de água de dentro delas. Então, olha só, eu tenho então mais sal ali no meio extracelular, quando a gente adiciona o sal sobre a carne. Isso faz com que a água, ela saia do meio hipoconcentrado, que é a célula, para o meio hiperconcentrado, que é o meio fora da célula. Isso é osmose, beleza? E é esse fundamento aí que faz, reduzindo a quantidade de água ali na célula, você retarda, então, reações químicas. Então, isso faz com que a carne não estrague, certo? Ou pelo menos você retarda esse processo. Resposta, então, é letra E. Beleza? Questão 134. Diz o seguinte. A ozonólise, reação utilizada na indústria madeireira para a produção de papel, é também utilizada em escala de laboratório na síntese de aldeídos e cetonas. As duplas ligações dos alcenos são clivadas pela oxidação com ozônio em presença de água e zinco metálico. E a reação produz aldeídos e ou cetonas dependendo do grau de substituição da ligação dupla. Ligações duplas de substituídas geram cetonas, enquanto as ligações duplas terminais ou monossubstituídas dão origem aos aldeídos. Bom, isso aí, o próprio enunciado deu uma informação muito legal para vocês. Porque olha só, repare que aqui no bútio-eno, quando ocorre a clivagem dessa ligação aqui, ó, esse carbono aqui é um carbono de ponta. Ele forma um aldeído. Esse carbono aqui, ó, ele também vai formar um aldeído porque ele é um carbono, ó. Carbono de ponta que eu tinha dito quer dizer carbonos com duplas terminais ou monossubstituídas. Nesse caso aqui do metanal, ele é monossubstituído, porque só tem um substituinte alquílico aqui, o resto é tudo hidrogênio.
Então reparem, ó, eu tive que fazer o corte ali na ligação dupla e ver como que tá cada hidrogênio e colocar a C dupla O. Eu oxidei daí, cada carbono e colocar a C dupla O ali. Então veja bem, ó, vamos fazer isso aqui para o 1-fenil 2-metilpropileno. Ó. Olha só o que vai acontecer. Acho que vamos lá para o quadro, tem mais espaço lá para a gente fazer isso. Vamos lá. Se eu tiver aqui, ó, essa molécula, vamos fazer ali a reação de ozonólise, tem as condições de reação ali, é ozônio, água e zinco. Olha só. Reparem, lembre que eu falei para vocês, ocorre a clivagem dessa ligação e eu vou ter que a presença da carbonila nesses carbonos aqui, ó, nesse aqui e nesse aqui. Então, olha só, produtos então que eu vou ter. Um deles. Deixa eu colocar aqui, ó. Repare que esse carbono aqui, ó, o carbono preto, ele está aqui, ó. Enquanto que o outro produto, vou fazer ele em verde aqui, ó, é esse aqui, ó. E o carbono está aqui. Deixa eu fazer ele em preto, daí eu só deixo o carbono verde ali, para não estar ruim de ver, né? Espera aí. Fechou? Reparem, agora em cada um desses carbonos eu preciso pôr uma C dupla O. Ou, perdão, uma dupla O, né? O C já está ali. Aqui. Repare, ó. Esse carbono verde, ele está fazendo as 4 ligações certinho, mas o carbono preto ali de cima não está. Então eu preciso completar essa ligação com um hidrogênio. Meus produtos formados são benzaldeído e propanona. Voltando lá para o quadro, então, vamos ver se a gente acha essa resposta. Benzaldeído e propanona, letra A. Relativamente tranquilo, se você nunca fez exercício assim na vida, se você lesse o enunciado, um pouquinho de interpretação já podia te ajudar. Então, resposta letra A. Então é isso, gente. Espero que tenha sido produtivo para vocês aí. A gente conseguiu revisar bastante coisa aí, bastante conteúdo que podem vir a cair no Enem, sim. A gente falou de questões que envolviam interdisciplinaridade com a biologia, com a física. Então, são questões que podem aparecer outras vezes aí. Então, resolva novamente as questões aí depois, se tiver dúvida, volta aqui para o vídeo para conferir a correção novamente, né? Mas é bom vocês fazerem sozinhos de novo, para estudar, para praticar. E é isso aí. Estamos aí nas correções, nos vestibulares, nos comentários, nas dicas. Vocês aí estudando, sucesso aí nos vestibulares e até a próxima. Um abraço.